E hoje nós vamos falar aqui sobre curando feridas dos relacionamentos. Pai, mais uma vez fala conosco poderosamente, no nome de Jesus. A questão que eu quero falar hoje, ela é tão importante, tão sensível. Eu peço que você permita que Deus fale com você. Porque eu vou dizer, feridas é uma coisa que todos nós experimentamos, amém? Mas às vezes nós não queremos mexer. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus quando mexe, uma pessoa quando mexe é ruim, mas quando o Senhor mexe, Ele cura, amém? Ele cura. Então não tenha medo, né? Curando feridas de relacionamentos é quase uma redundância, porque que feridas que não são de relacionamentos? Só aquelas do corpo, mas as do corpo são mais fáceis de cicatrizar, sabe? Para a gente poder entender sobre a questão de feridas e como Jesus pode curar a gente precisa entender uma outra coisa que é crucial, e que às vezes a gente fala muito, mas não entende, que é pecado. Se o seu filho pequeno perguntasse assim: pai, o que é pecado? E aí, o que é pecado? O que você ia falar com ele? Você ia dizer que pecado é mais ou menos isto aqui, por exemplo? É um diabinho, um anjinho fala na sua cabeça e tudo. Essa é a questão do pecado. Ou o pecado é o quê? Serpente, a maçã. Não confunda a tentação com pecado, porque a tentação não é pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Então, a gente não pode confundir tentação com pecado. Como é que a gente pode explicar de maneira simples? Então, se você pegar a Bíblia e usar o dicionário bíblico de Strong's, que define os termos no grego e hebraico, você vai encontrar lá, não é? Tanto no Antigo Testamento em hebraico, no Novo, no grego, o que é que a palavra pecado significa? E ela significa, tem uma lista ali, né? Errar o alvo, desviar-se do caminho, errar com ou sem intenção, não é? Basicamente é o erro, quando você se desvia, faz algo errado. Uma definição que eu queria dar uma dica para você, se eu posso dar uma dica, uma pequena dica, tá? É essa aqui, ó: violação da lei divina, seja em pensamento ou em ação. O pecado é uma violação da lei divina, é uma transgressão da lei divina. Deus estabeleceu um caminho, disse: olha, as coisas funcionam assim. Está dando microfone aqui, tá? No retorno. As coisas funcionam assim, isso é o melhor para você. Deus fez a gente e falou: eu tenho uma maneira de viver que é ótimo para você. E aí a gente viola essa lei. Não vou repetir aquilo que você já sabe, mas Deus cria um ambiente tão livre lá no Éden e fala: olha, tem uma restrição só que você vai ter que escolher. E este homem, achando que que ele seria livre se ele conhecesse o bem e o mal, no fim ele se torna escravo. Então, gente, a violação da lei divina. Agora tem uma pergunta aqui, né? Uma pergunta que é: mas qual a lei divina? O Antigo Testamento, a Torá, o Antigo Testamento, né, dos judeus tem, que é a nossa Bíblia também, o Antigo Testamento, tem 613 mandamentos, alguns dizem. Só 613 mandamentos. Imagina você carregando uma lista de 613 mandamentos, não é? Com o que pode e o que não pode fazer. E você fica: será que pode, será que não pode? A religião é isso. A religião é um peso terrível. Porque você pode, você não pode, e você pode, não pode. E aí, não é? Quando chega na igreja religiosa, um fica vigiando o outro: você fez, você não fez, aquele fez, e fica todo mundo falando mal um do outro. Isso não é igreja, viu, gente? Mas lá no Antigo Testamento, Jesus tem ali os fariseus que estão com ele, e os caras se gabam de cumprir a lei. E a Bíblia diz que se você tropeçar num mandamento, você tropeça em todos. Então, qual lei divina? E aí o que acontece, né? Jesus, qual é a lei mais importante? Um fariseu, está ali no texto de Mateus,
não é? Um fariseu chegou, um especialista na lei, tentou apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Agora eu vou pegar esse Jesus que fala aqui, qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais importante? 613. Que cada um quer ser mais importante que o outro. Aí Jesus, ele dá uma resposta muito interessante. Ele dá uma resposta desconcertante. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Diga, primeiro. Maior. Ame a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. E tem um segundo, que é igualmente importante. Tem um segundo que é igual ao primeiro. Tem um segundo, porque eu vou falar em segundo, mas ele é igual ao primeiro, que é: ame a seu próximo como a si mesmo. E aí ele falou: amigão, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes 2 mandamentos. O que Jesus está dizendo para esse senhor é: você conhece todos os mandamentos, você conhece toda a lei de Deus, você só não conhece quem escreveu. Eu conheço quem escreveu, eu sei porque foi escrito. Tudo que está na Bíblia, eu não tenho uma Bíblia aqui mais de papel, está aqui, digital. Tudo que está na Bíblia tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O resto são o quê? Explicações. Quando fala para não roubar, quando fala para não matar, quando fala para você restituir o que roubou, quando fala para você honrar as pessoas, está falando do quê? De amor, de relacionamento, de honrar as pessoas. Então Jesus falou: deixa eu tornar o negócio mais fácil para você, não é? Deixa eu simplificar. Não são 613, são só 2. A matemática de Jesus é muito legal, né, gente? Não são 613, são só 2 mandamentos. E aí, olha Jesus falando agora. Porque veja, na época de Jesus, ele só tem o Antigo Testamento, não sei se você sabe, né? Você sabe? Lógico. A Bíblia que Jesus lia era a lei dos profetas. E Jesus falou: eu não vim para anular a lei dos profetas, eu vim para cumprir. Nada do que está escrito no Antigo Testamento vai deixar mudar. Eu só vim aqui para mostrar para vocês o que significa. Eu vim para cumprir. E aí João registra Jesus dizendo: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Um mandamento que esses escribas, esses religiosos não costumam ensinar. Eles ensinam um monte de coisas, mas eles não ensinam isso. Um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Amar do jeito que Jesus ama. Olha que Jesus disse, gente: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É tão interessante que tem tanta gente que é cristão, que quer mostrar que é discípulo de Jesus, que quer mostrar que é o cara que conhece e vive criticando, vive falando mal dos outros, vive confessando o pecado dos outros. A Bíblia manda confessar os pecados uns aos outros. O pessoal mudou para confessar uns dos outros, né? Fica falando dos outros. Gente, isso não é amor, porque o amor cobre multidão de pecados. A Bíblia diz que se eu tiver um problema com o irmão, tem que falar com ele. Depois falar com o amigo dele, senão falar com a igreja, no caso, líderes. Tudo no interesse de cuidar dele, amém, irmãos? De proteger relacionamentos, de edificar os relacionamentos, que a gente tanto fala na nossa comunidade. Temos o livro do nosso pastor, Mandamentos Recíprocos. Então,
Jesus falou: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se eles souberem pela maneira como vocês se relacionam uns com os outros. Então, João disse isso, e 1 João, olha que legal. Por que eu estou falando tudo isso? Para explicar o que é pecado. Porque se a gente não entender o que é pecado, a gente não vai saber como é que trata a ferida, tá? Só para lembrar. Isso aqui é um conhecimento que tem que estar claro para nós. O pecado é a violação da lei divina. A lei divina é amar uns aos outros. Olha o que João diz, o mesmo apóstolo agora na carta dele: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, o que ele é? Mentiroso. Pois se não amarmos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Olha que legal esse final. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Vamos repetir então, na nossa aula de matemática, estamos vendo aqui, começamos com 613, estamos 2, e agora, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Então, vamos tornar mais fácil, é um 613, difícil. Jesus falou, são 2, só que na verdade esses 2 são 1. Porque os 2 é a mesma coisa. Jesus falou, tem um e tem o outro que é tão importante quanto o primeiro. Porque na verdade, um não existe sem o outro, estão entendendo, gente? Não dá para amar a Deus e não amar as pessoas. E não dá para amar as pessoas de verdade, sem amar a Deus. Esse mundo diz que ama as pessoas, mas até quando são úteis. Amo você, Newton, até enquanto você concorda comigo, quando você é um cara que gosta de mim, não é? Quando eu consigo vantagens dos nossos negócios, ou então quando você é um cara bacana, mas não, você fala uma coisa que eu preciso ouvir, mas que eu não gosto, aí eu já não amo mais você. Então realmente eu não conheço a Deus. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia está dizendo. Então, vamos juntar tudo. Pecado. Você lembra de fração? Não. Nossa, que matéria horrível, né? Fazer simplificação de fração. Corta, e corta tudo e ainda dá zero. Bom, vamos simplificar. Pecado é violação da lei divina, seja em pensamento ou em ação. Mas 613 mandamentos? Tá. Vamos simplificar? Pecado é não amar a Deus e não amar ao próximo, seja em pensamento ou em ação. Aí, usando o exemplo do Newton que está aqui na frente, peguei você hoje. Nem todo mundo reconhece de máscara, né? Da terceira fileira já, né? As coisas ficam menores depois de uma certa idade, né, irmãos? Então, mas assim, aí ele fala, mas eu sou uma pessoa educada, e aí eu dou uma afastada nele, falo que está tudo bem, não tem nenhum problema, mas no meu coração, no meu pensamento, eu já cortei ele, amém? Pecado não é só o que você pratica, né? É o que conduz suas ações. Então, pecado, simplificando, é não amar a Deus, não amar ao próximo, seja em pensamento ou em ação. E simplificando, por final, é pecado, é não amar ao próximo como Jesus me ama, seja em pensamento ou em ação. Sabe que a gente pode dizer isso? Pecado é não amar ao próximo como Jesus me ama. Ficou mais fácil explicar, não ficou, gente? Seja em pensamento, seja em ação. O grande problema do mundo é o pecado, porque é a falta de amor, é as pessoas feridas. Quando você conhece Jesus, as coisas mudam. A igreja tem que ajudar os pobres, os necessitados, sem dúvida, tem que orar, fazer tudo, mas se a gente não levar Cristo às pessoas, elas nunca serão transformadas. Por isso que Jesus falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, gente, para Deus pecado tem a ver com quebra de relacionamentos. Comece a ler a Bíblia e você vai ver
que a grande questão de Deus, a grande ira de Deus, está quando as pessoas fazem o que querem e começam a prejudicar a uns para favorecer a outros, ou quando eles oprimem as pessoas em favor de si mesmos. Deus odeia quando nós levamos vantagem em cima de outras pessoas. Toda vez que você, para se dar bem, prejudica alguém, isso para Deus é negócio que não passa, porque isso é a essência do pecado. Estou dando para entender, irmãos? Mas aí a religião quer transformar numa lista. E aí você fala, bom, dos 613 eu já estou cumprindo 512, sou melhor que você, porque só cumpro 285. Isso é uma hipocrisia. A questão é, o que está por detrás? Você se importa? Ama realmente? Por que você não sente a dor? Por que para você tudo bem? Sabe, irmãos, a pessoa conta uma situação miserável para a gente, uma dor, a gente fala, Deus está no controle. Deus é soberano. Deus é soberano, está no controle. Mas é mais fácil dizer que Deus é soberano, está no controle, quando comigo está tudo bem, né, quem morreu na minha família, e eu estou de barriga cheia, certo ou não? Estou empregado. Onde está a compaixão? Amém, irmãos? Nós cristãos somos chamados para sentir a dor do próximo. E você tem que fazer tudo, você faz o que está ao seu alcance, mas quando você ora, e quando você mobiliza outras pessoas, Deus se move, amém? A gente vê isso acontecer na nossa comunidade. Então a desconexão, o rancor, falta de perdão, amargura, ressentimento, ódio, rejeição, frieza, indiferença, isso são os melhores qualificadores para pecado que se tem. Isso em relação a Deus, em relação ao próximo, porque estão conectados. Estão compreendendo, gente? Está claro? Por isso, olha só que tremendo esse texto, 1 João 3,16. Agora que a gente entende o que é o pecado, a gente sabe que, entende como que as feridas funcionam. As feridas se dão por problemas de relacionamentos. E para que a gente possa lidar com isso, nós temos que conhecer alguém. Olha aqui, 1 João 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. A primeira coisa é que nós temos que ter a experiência de ser filhos. Enquanto você não tem a convicção que você é filho de Deus, que é filha de Deus, que tem o Espírito Santo, e que Ele nunca vai te abandonar, enquanto isto não acontecer com você, o resto fica bloqueado na sua vida, você não cresce. Nós já falamos em outras mensagens, né? Você não amadurece, você fica sempre naquele negócio patinando. Primeiro tem que saber que você não é mais órfão, você tem um pai. Jesus pagou o preço. Só se você quiser continuar órfão. Nós somos de fato filhos de Deus. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Opa, segunda verdade. Jesus não só nos torna filhos, mas Ele tira a nossa escravidão ao pecado. A gente não é mais dominado por uma antiga maneira de viver egoísta, centralizada em nós mesmos, que sempre feriu os outros. Não somos mais escravos do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, os de nós que fomos católicos no mesmo tempo, que nem eu fui, a gente repetia muito isso, né? E nunca entendia o que era. É simples. Ué, se Ele é o Cordeiro que tira o pecado pode ficar? Não, a menos que você não deixe Ele tirar. Você fala, não, estou bem assim, estou bem. Ele fala, você não está bem. Se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então a libertação que nós precisamos é do pecado, dessa escravidão ao pecado, dessa maneira de viver egoísta, porque isso nasce com a gente, se instalou na nossa natureza, mas Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, para nos livrar disto, nos dar a alegria de uma vida abundante. Então, continuando, quem permanece nele não continua a pecar. Quem permanece nele não continua a pecar.
Olha que coisa tremenda. Quem permanece nele, ou seja, lembra da videira? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está conectado com Jesus, a vida está fluindo. E ele tira o pecado. Não é possível permanecer pecado ali dentro. Mas quem continua a pecar não o conhece. Não entende quem ele é. Quando eu estava pesquisando esse texto, eu lembrei do texto, mas quando eu coloquei ele aqui, falei, meu Deus, olha isto. Por que uma pessoa continua andando numa vida e fazendo coisas que destroem a vida dela? Por que uma pessoa continua vivendo de uma maneira que fere a sua família, fere os seus filhos, fere a esposa, os amigos? Por que um filho faz isso? Por que um pai faz isso, um homem e uma mulher? Por quê? Por que continua a pecar? E pecar tem a ver o quê? Destruir relacionamentos. Estão entendendo, gente? Pecar é não ama, está sempre com rancor, está sempre com uma pendência no coração, está sempre com alguma coisa contra alguém, sempre tem alguma coisa contra alguém. Alguém fez alguma coisa para mim, alguém foi injusto comigo, alguém me prejudicou. Se não fosse pelas pessoas, eu teria uma vida melhor. Mentira! Quem continua a pecar não conhece, não entende quem ele é. Jesus é o Filho de Deus que tomou o nosso lugar para que nós fôssemos livres, para a gente ter uma vida diferente. Amém, irmãos? Porque a questão do pecado tem a ver com os relacionamentos. Quando verdadeiramente conhecemos quem ele é, o que acontece? Nós deixamos de viver no pecado. E para continuar a aula de matemática aqui, deixar de viver no pecado é igual a quê? Nós deixamos de viver no pecado, ou seja, é igual a amamos como Jesus nos amou. Amamos da mesma forma que Jesus nos amou. Que forma que é essa? A forma que Jesus nos amou, eu não tenho tempo para ler todos os textos para você hoje aqui, mas lembrando 1 Coríntios 13, né? A forma que ele nos amou sem interesse, não buscando o próprio interesse, porque o amor não busca seu interesse, não se porta de maneira inconveniente, não pensa o mal, não julga o outro, não é rancoroso, não é orgulhoso, não fica ressentido, não guarda mágoa, não fica sempre trazendo as coisas erradas e lembrando, você fez isso, você fez aquilo. O amor não cria relacionamento visando um interesse próprio. O amor não fica pensando somente naquilo que vai ser o melhor para mim. Hoje as pessoas procuram igrejas que é o melhor para mim, onde me sinto bem, que eu posso fazer. Mas a igreja é um lugar de transformação, é um lugar de você pertencer, de você amar e ser amado, não um lugar para você se esconder. Tem pessoas se escondendo de Deus na igreja, entendeu, irmãos? E quando Deus encontra, elas mudam para uma outra igreja. Um negócio gozado. Não deixa o Espírito Santo tocar. Na hora que Deus está chegando lá no coração para mexer, vai. E como é que Deus chega no coração? Ele chega às vezes com pessoas que falam com você, amém? Com palavras que você ouve. Essa palavra pode ser muito boa ou muito ruim, depende de como você recebe. Se você estiver resistindo ao que Deus quer fazer em você, você está achando ruim. Se você está aberto para Deus estar fazendo, você fala, Senhor, obrigado, o Senhor me ama. Porque o meu papel aqui não é dar minha opinião, tá? Meu papel aqui é explicar apenas a Bíblia, amém, irmãos? É para isso que eu estou aqui. Não tenho que inventar nada, só tenho que repetir o que Jesus disse, me esforço por fazer isto. E antes eu me esforço para saber que eu mesmo tenho que praticar. Porque a gente não pode tentar ensinar algo que a gente não esteja disposto a praticar. Então os relacionamentos são maravilhosos, eles trazem tanta alegria para a gente, não é verdade?
que nem o pessoal fez a festa para a Cris, abraçou o carro dela, que ela voltou lá do médico, mas também os relacionamentos podem ferir. E agora vamos falar de feridas. Segunda parte aqui. Agora que nós entendemos a questão do pecado, é a questão de que o nosso coração é afetado por isto, nós vamos ver sobre as feridas. Todo mundo sabe que relacionamentos podem ferir, é verdade, né? Então, agora vamos completar a frase. Ser ferido é inevitável, mas ferir é uma escolha, opção. Ferir alguém sempre é uma escolha? Quem já feriu pessoas sem querer ferir? Ah, legal. Quer dizer que eu feri a minha esposa sem querer, quer dizer que isso não é pecado? Porque afinal de contas eu não quis. Porque eu já presenciei conversa de irmãos tentando acertar, sabe? De casais tentando acertar, que um dizia para o outro, então, mas eu não quis ofender você, entendeu, Nilton? Então por que eu tenho que te pedir perdão? Ô mano, desculpa aí, eu caí e enfiei a faca na sua perna, mas eu não queria, então tchau, estou indo para casa. Não, eu vou pegar ele, cuidar dele, pagar o hospital, deu para entender? Não, eu não quis, mas eu fiz, ué. As pessoas acham os relacionamentos, como não teve a intenção, está tudo bem. Gente, isso não é cristianismo. Então, sabe, eu completaria a frase assim: ser ferido é inevitável, mas ferir é uma escolha ou uma reação. Ou uma reação. Às vezes, você fere. Alguma coisa dentro de nós, estou aqui conversando com ele fala uma coisa e de repente, dou-lhe uma patada voadora no pescoço. Ele fica meio assim, sem entender por quê. E às vezes eu estou aqui e não percebo nem o que eu fiz. Ser ferido é inevitável. Ferir é uma opção, uma escolha. Ferir é uma escolha ou uma reação. Reação é uma escolha automática, percebe? O que é a reação? É uma escolha automática, está pré-programado. Na hora que tocou nesse assunto, acionou um treco aqui, foi automático, não veio. Não sou menos responsável, porém eu tenho que discernir uma coisa: o que é que dispara esta reação? É uma ferida, tem uma ferida aqui. De algum motivo ele encostou na ferida, ele não encostou, quando encostou, é mais ou menos como no corpo humano, não é isso não? Não dá para chamar alguém do meu lado aqui, mas imagina que agora, aproveitando aqui, ele está aqui do meu lado, ele está com uma machucado na perna, e está só superficialmente bom, certo? Mas no fundo está doendo. Aí eu estou passando aqui, sem querer eu trombo com ele, de leve. Ele faz o quê? Me joga para trás. O bicho é forte. Porque tem uma dor lá. Estava tudo bem. E na hora que eu, mesmo sem querer, dei uma trombada na perna dele, ele tem uma reação de defesa. Estão entendendo, gente? Feridas estão lá. Então, ser ferido é inevitável, é impossível a gente não querer. Tem pessoas que não querem se ferir, então elas tentam se isolar de tudo, mas isso não existe. Estou sem relógio aqui, depois vocês me mostram o tempo aí, tá bom? Gustavo falou semana passada dos 2 filhos de Lucas 15, lembra? 2 filhos que tinham tudo do pai, não tinham? Mas viviam como escravos. Mentalidade de escravo, de órfão. Um acredita que só será feliz se fizer tudo o que quiser. O outro acredita que só será feliz se fazer por merecer. Os dois vivem como órfãos, como se não tivesse pai. Gente, nós nascemos nesse mundo,
marcados pelo pecado. Nós nascemos aqui com uma mentalidade de órfãos. E essa mentalidade de órfãos é o que a maioria das vezes é o que mantém as feridas lá dentro sempre vivas. O órfão. Por que Jesus insiste tanto que Deus é nosso Pai? Porque o nosso problema é que nós somos órfãos. Nós achamos que nós estamos por conta própria nesse mundo, que nós dependemos da nossa própria força, que se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Ou então a gente cai num modo de vítima. Eu sou uma vítima, um miserável. Se ninguém fizer alguma coisa por mim, nada vai acontecer. Nenhuma coisa e nem outra. Você é filho amado de Deus, herdeiro de todas as promessas. E Deus pode fazer tudo e mudar tudo. Só que a gente não deixa. A gente quer continuar sendo órfão. O órfão tem medo que vai faltar. Eu tive alguns amigos que adotaram crianças e a primeira coisa quando as crianças chegavam na casa deles, quando viam comida, eles comiam e queriam guardar. Por quê? Porque vai faltar, amanhã vão tirar de mim. A gente vive assim, cata tudo que pode e a gente transfere isso para os relacionamentos e começa a querer tirar, porque o órfão, ele está sempre voltado para a autopreservação. Ele precisa se manter vivo, ele precisa sobreviver. E Jesus falou: eu não vim aqui vou dar para vocês uma maneira de sobreviver. Eu vim para que vocês possam viver uma vida que satisfaz. Amém? João 10:10, uma vida plena, vocês são as minhas ovelhas. O Pai cuida da gente. Então a mentalidade de órfão sempre procura se autopreservar. Às vezes o foco no desempenho, precisa ser melhor que os outros, precisa ter mais que os outros, sempre se comparando. E sabe qual é a questão do órfão? Ele nunca está satisfeito, sempre precisa de mais. Ou então, lembra dos filhos lá? Rebeldia. Faço a vida do meu jeito, vivo segundo as minhas regras, não dou satisfação para ninguém, cada um que cuide da sua vida. Isso não é Bíblia, gente. A Bíblia manda a gente cuidar uns dos outros, amém? Uns dos outros. Ou então, manipulação. É um outro comportamento de órfão. Controla os outros, punir os outros, obter o que eu quero. Eu chego aqui, com o nosso exemplo de hoje, que é unido, e começo a falar umas coisas para ele, jogar uns negócios, né? Para ver se ele fica com pena de mim e fala: vou te ajudar. Ou então, eu estou com ciúmes dele, porque ele agora está amigo do Rogério. Eu chego aqui e começo a dizer que eu preciso orar pelo Rogério, porque você sabe, não sabe o que aconteceu com ele, precisamos ajudar o irmão. Tudo para entender, gente? Quando nós não temos a experiência de Deus como um pai, nós vivemos uma mentalidade de orfandade, a gente tenta manipular as coisas. E às vezes fazemos sem perceber. Porque eu preciso cuidar de mim mesmo. Se eu não fizer, quem vai fazer? Acabei de ler um texto que dizia: a primeira coisa é, nós temos um Pai, nós somos de fato filhos de Deus. Então essa mentalidade de órfão nos causa muitas feridas e nós ferimos pessoas. Toda essa série que estamos falando sobre maturidade, crescer na família de Deus, tem a ver: você precisa ganhar a mentalidade agora de filho, você não é mais órfão. Você não tem mais que brigar com seus irmãos, você não tem que mais competir com ninguém, não tem que provar nada para ninguém, você já é quem você é. Você é o filho do grande eu sou, amado do coração de Deus, e Deus tem um plano para você, que não é igual ao do seu irmão, então relaxa, amém? Aliás, ajuda ele. Quando você ajudar ele, você vai começar a ter uma alegria que você vai dizer: ai Jesus, como é bom. Isso é a vida de um filho livre, não é isso não? É amar quem falou que não gosta de você, é ajudar aqueles que te perseguem. A mentalidade do órfão sempre se sente sozinha.
Ninguém se importa comigo. Tem dificuldade em ouvir. Tenta fazer tudo pelas suas forças. Os órfãos têm uma dificuldade de ouvir. Se você tenta dar uma orientação para o melhor, ele fica desconfiado de você. Você quer mandar na minha vida? Órfão. Não sabe que Deus é Pai. E este Pai tem irmãos que querem ajudar você. Amém, gente? Então tem dificuldade de viver na família de Deus. Tem dificuldade em pedir orientação, em seguir conselho. Tem relacionamentos paternais ou maternais. Porque o problema está, e muitas vezes a coisa é pior, quando na família a relação com pai e mãe é ruim. Aí agrava mais ainda. Tem dificuldade em lidar com a autoridade. Qualquer figura de autoridade que representaria tipo pai ou mãe, ou alguém que quer dar uma orientação para ele, ele rejeita. Só o que ele descobre por si mesmo é que vale. Se eu não descobrir, não serve. Estão acompanhando aí, gente? Então, tem dificuldade em ter relacionamentos. Tem dificuldade em ter outros relacionamentos. Na hora que o relacionamento começa, aí você sai fora. Nos relacionamentos, aquele que está sofrendo dessa orfandade, com esta ferida tão grande, só fica perto de quem lhe faz bem, que nem eu falei agora, né, no exemplo aqui. Só fica perto de quem lhe faz bem, de quem não contraria. É um relacionamento utilitário. Eu estou com você, você é meu amigo porque me interessa. Na hora que não me interessar mais, eu vou dar uma desculpa, vou fazer alguma coisa, vou dar uma elegante desculpa religiosa, evangélica, bíblica, eu vou fazer alguma coisa. Porque a outra opção seria a gente tratar isso, certo ou não? Aí eu teria que expor o meu coração. Eu teria que deixar Deus tratar o meu coração. Estão acompanhando, gente? Está ficando claro esse negócio? Então, olha, estou explicando como é que a gente impede Jesus de curar as feridas. Quando a gente não experimenta esse amor, não deixa Ele operar, a gente fica agindo como órfão. E essas atitudes de viver como órfão na família de Deus provoca tristeza nos relacionamentos, no mundo. Tem pessoas dirigindo nações com mais de 60 ou 70 anos, e por dentro são crianças, são órfãos medrosos, catando tudo que pode, vou garantir o meu, que eu não sei o amanhã, o resto que se lasque. É assim ou não é? Isso só é transformado quando Cristo realmente é Senhor. Quando aqui dentro reina a paz de saber que você é filho, e que nada vai separar você do amor do Pai. E que nada vai faltar, e que nada acontece sem que Ele saiba, e que Ele tem direção, é só perguntar. Não existe problema, pressão, dificuldade, para a qual Deus já não tenha dado uma saída antecipada para os seus filhos. Amém? Não somos mais órfãos. Diga, não sou mais órfão. Vamos subir a banda aqui. Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos fez filhos. Porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele clamamos, Papai. Agora você não é escravo, mas é filho. E uma vez que você é filho, Deus o tornou o quê? Herdeiro dele. Você é herdeiro dele. Nós temos uma série no nosso YouTube aí, que você pode ver depois, não é? Filho, príncipe herdeiro, aprendendo a viver como filhos. Então, eu falei isto, essa breve coisa, para que, como é que tratamos as feridas? Você já percebeu que se você não quiser tratar, Deus não vai tratar, amém? Mas você vai quebrar relacionamento, e quebrar relacionamento, e quebrar relacionamento, e vai andando assim, a vida inteira. As feridas cicatrizam-se no silêncio? É verdade essa frase? Não sei. Eu não vou reclamar de nada, vou ficar quieto até passar. Só que não passa. Essa ferida continua fazendo você reagir, e reagir, e reagir. E ferir outras pessoas. E o tempo cura todas as feridas? Não cura. Não essas da alma.
Essas da alma, gente. Elas podem durar a vida inteira se a gente não deixar Jesus tocar. A alma ferida precisa de cura, mas às vezes ela vai procurar remédio em lugar errado. Vai procurar remédio em bebida, em droga, não é isso? Em ocupar-se demais, trabalhar demais, gastar demais, pornografia, vingança, eu tenho que ganhar, traição, sexo, dinheiro, remédios, tomando drogas, e tem tantas coisas, não vou detalhar, ficar aqui focando, né? Mas é isto. Quando vai ver você tem esses comportamentos destrutivos de fuga, é porque alguma coisa que tem alguma ferida que precisa ser curada. Olha que salmo tremendo. Será que a gente pode ler juntos? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele. Só Ele. Eu não tenho como curar o seu coração. Fazer terapia ajuda, conversar, mas só Ele cura. Se você permitir, Jesus pode curar completamente. Isaías 61, olha que arrepiante. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Quebrantado aqui é quebrado, destruído, amassado, arrebentado. Ele me enviou para curar os de coração quebrantado. Para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros dentro de si mesmo, serão libertos. Não só os prisioneiros físicos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor, da graça do Senhor. Por que Ele vai me curar? Só por uma razão: Ele te ama. Mas tudo que eu fiz, pois é, Ele te ama. É que eu não mereço ser punido. É religioso. A religião diz que merece ser punido. A graça diz: você merece ser perdoado, transformado em filho. Amém? É Deus que tanto amou o mundo. Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Não é bom deixar Jesus fazer isso? Mas a gente não consegue. Eu não sei, você vai num médico, ele faz um diagnóstico. Você precisa ser humilde para fazer o quê? Fazer o tratamento, não é verdade? Você precisa dizer, para você ir no médico, tem que reconhecer que tem alguma coisa errada. Enquanto você acha que não tem nada errado, você não vai no médico, fica lá, tigrão. Até que tem que ir para o pronto-socorro. Tigrão, não tenho nada. Até que uma hora você fala, eu tenho um problema. O senhor vai tomar remédio? Vou ler o último texto. Eu sei que esse assunto é denso para falar numa única mensagem, já estamos aqui, uns 40 minutos, mas eu quero... Talvez devemos falar um pouco mais sobre isso, mas... Curar feridas envolve Jesus, mas também envolve outras pessoas, sabia disso? Jesus vai curar sim. Ele vai dar a você a paternidade, você é filho. Ele vai tirar as marcas, mas tem uma coisa. Quando você vive na família de Deus, você continua tendo relacionamentos, continua lidando com as pessoas, com a sua família também, não é verdade? E vai ter feridas de novo. Aí Jesus falou, quando vocês se ferirem, ajudem uns aos outros. Conversem uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Não guardem rancor. Não vá embora. Não muda, não saia. Acerte. Se você não consegue sozinho, pede a ajuda de um amigo mais maduro, mas acerte. Mas para acertar você tem que ir disposto a se humilhar. E se o outro não se humilhar? Bom, esse é um problema dele. Porque os órfãos são orgulhosos, os filhos de Deus são humildes. Eles já têm tudo o que precisam, eles já têm a graça de Deus. Amém? Então, olha que texto tremendo.
Hebreus capítulo 12, versículo 15. Esforcem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que depender de você, tenha paz. Se você sabe que alguém não está bem com você, vá lá conversar com a pessoa. Se ela não quiser, tudo bem. O que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida onde você não está com rancor de ninguém, que você não está pecando continuamente, que você não está deixando uma ferida dominar o seu coração e te levar até essas reações. Isso é uma vida santa. Amém, irmãos? Não é uma vida perfeita que você não peca, é uma vida curada. É uma vida que quando surge uma ferida, você deixa Deus tratar. Então você está bem. Aí se vem uma pessoa que não gostava de você, depois de uns 5 anos, e fala, você me perdoa, aquela vez, tudo você falou aquela coisa, e eu te ofendi, me perdoa. Você vai dizer, eu já te perdoei há 5 anos atrás. Amém? Eu estou livre. Eu posso ajudar você. Porque ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Todos nós estamos em fases diferentes da vida no crescimento espiritual. Não tem esse negócio de melhor. Tem os que são filhos de Deus e os que ainda não são, e que Deus quer que seja. E só vão ser se a gente falar com eles, amém? Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. O que é isso? Só vejo que o Vinícius está com um problema, meio bravo. Está com você? Tudo bem com você? Tudo bem. Não está tudo bem. Falei, eu sei que não está. Você quer falar agora? Não. Estou cuidando dele. Ele fala que tem um problema com a esposa, então não deixa de experimentar a graça de Deus. Deus tem solução para você, com a sua esposa. Percebe? A gente pode ministrar, abençoar, encorajar. Isto é cuidar uns dos outros. Poxa, você não sabe o que ele vai fazer? Eu não vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Às vezes ele sabe o que tem que fazer, ele só não consegue. Como eu também não consigo às vezes. Então, cuidar uns dos outros, para que nenhum de vós deixe de experimentar a graça. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contamine outros. Sabe o que é a raiz da amargura? Eu tenho um problema aqui com meu amigo Nilton aqui. Deixa para lá, não vou tocar nesse assunto. Aí esse assunto vai crescendo, vai criando raiz, certo ou não? E sabe qual é o fruto que ele vai dar? Veneno, morte, rancor, vai crescendo. Quanto mais tempo você deixa, pior fica. Uma ofensa, quanto mais tempo você deixa, mais ela é venenosa, e ela vai endurecer o coração. E daqui a pouco eu estou amargo, eu estou falando para todo mundo, eu estou falando dele para o A, estou falando dele para B, estou falando dele para C, mas eu nunca falo com ele, eu nunca falo com Deus, porque se eu ouvisse a Deus, eu já tinha resolvido, certo ou não? Teria dito, eu tenho um jeito de você acertar, perdoar. Agora a Bíblia diz que cuide para que não bote nenhuma raiz venenosa. Se o bispo que está ali perceber que eu estou ficando amargurado, a Bíblia diz que ele tem que falar comigo. Mas eu não vou mexer nisso, eu sei que ele está com um problema lá com o Nilton, é isto? Isto aí não é ser cristão. Ser cristão é se importar. Eu estou com dor. Ele teria que ver e falar, você está chateado com ele? Não, não estou. Não estou, por que é que eu estou só... Na hora que eu falei assim, ele fala, bom, você acabou de dizer que está, né? Isso é cuidar uns dos outros, amém, irmão? Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Sabe quem foi Esaú, irmão de Jacó? É um cara que jogou cansado do campo, e Jacó é um cara que nos tratava com a família, não dava muito respeito aos pais e à mãe também. O Esaú era meio assim. O Jacó falou, se você me passar o direito de ser filho primogênito, te dou aqui esse prato de lentilhas que eu acabei de fazer tudo. Tá bom, que vai me servir disso. Esaú menosprezou o quê? Ser filho. Esaú menosprezou ser filho, o primeiro. E nós somos filhos amados de Deus. Esaú desprezou o pai. Você está entendendo? Esaú desprezou o pai. Isso para mim não vale nada. E tudo que o pai queria é que esse filho continuasse. Não é verdade, não?
recebesse a herança dele. Por isso, ele foi profano. Ele trocou o privilégio de ser filho por um prazer momentâneo. Está dizendo, olha, se você vê alguém, vigia. Se você vê alguém que está indo por esse caminho, fale com ele. Porque tem um problema. Presta atenção, esse é o final da mensagem. Se você insistir em não deixar Deus tocar e curar as feridas, como vocês sabem, quando ele quis a bênção do Pai, foi rejeitado. Era tarde demais para que houvesse arrependimento. Se você demorar muito para tratar, pode chegar um momento que você não consegue nem se arrepender mais. Amém? Ser ferido é inevitável. Ficar magoado é uma escolha, sempre será, para os filhos de Deus. Trate o problema, não os sintomas. Arrependa-se, não deixe criar amargura. Esforce para ter paz com todos e vamos amar os irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Coloca a mão no coração aí. Pede para o Espírito Santo sondar. Fala, Senhor, faz uma sondagem aqui. Faz um scanner. Mais profundo do que uma ressonância magnética. Faz um scanner na minha alma. E mostra se tem feridas que eu não estou deixando tratar. Que estão me deixando amargo. Que estão me fazendo reagir de maneira que não devia. Eu quero deixar isto, eu quero resolver isto. A partir de hoje, eu quero me arrepender de verdade. Não quero viver como um órfão. Não quero viver desesperado. Não quero viver sempre sentindo só. Eu quero viver como filho amado. Pai amado, fala com cada um de nós agora. Agora você tem que fazer uma escolha. A escolha é, Senhor, eu quero ser curado. O Senhor veio para curar os de coração quebrado. Tem uma coisa quebrada aqui, Senhor, o Senhor precisa resolver. Deixa eu dizer para você uma coisa, por experiência própria. Não tenta resolver você mesmo, tá? Entrega nas mãos dele. Como é que você vai fazer isso? Nós estamos aqui num culto, essa mensagem já terminou. Seria tão bom se a gente pudesse ficar aqui, você vir aqui à frente, alguém abraçar você, chorar com você. Essa pandemia não permite nem que a gente faça isso, que abrace as pessoas. Mas nós vamos orar uns minutos aqui. Você vai falar primeiro com o Senhor aí. Começa a falar com Ele. Só os instrumentos tocando aqui. Vamos ministrar só com os instrumentos. E você vai falar com o Pai. Vai dizer, Pai. Talvez você tenha que dizer, eu estou vivendo como um órfão. Eu estou vivendo como um órfão. Com medo, achando que eu estou sozinho, tenho que fazer tudo por minha conta. Eu estou ferindo as pessoas. Pai, me abraça hoje. Me abraça hoje, eu não quero mais isso. Eu entrego. Não tente vencer, entrega. Entrega. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Você pode fazer o que você quiser. Entrega. Entrega isto nas mãos dele. Deixa a cura operar agora. Deixa Deus operar cura. Você é livre. Você é livre. E vou dizer, essa mensagem não é para condenar ninguém. Você sabe. Você já percebeu. Essa mensagem é para dizer para você, Deus se importa tanto. Deus se importa tanto. Se você não crê que você é filho, basta dizer, Pai, entrego a minha vida hoje. Reconheço que Jesus morreu por mim. Se você não tem convicção de ser filho, aí do seu lugar mesmo, na sua casa, só levanta a sua mão dizendo assim, Pai, eu sou uma pessoa que tem vivido sem ser teu filho. Levanta a sua mão, vou orar com você agora. Diga, Pai, diga apenas assim, Pai, hoje eu quero deixar de ser órfão, quero ser teu filho. Reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, que ressuscitou e me deu uma vida nova. Escreve meu nome hoje no teu livro da vida. A partir de hoje, 20 de junho de 2021, sou teu filho, sou tua filha, nunca mais vou pensar diferente.
Pai, faz isso no coração desses que estão entregando a sua vida totalmente a Ti nesse momento. Oh, em nome de Jesus, amém. Receba essa paz. E agora vamos orar com você. Você que reconheceu que tem uma ferida aí, não se desespere, tá? Deixa o Senhor tocar. Entrega para Ele, fala: Pai, eu entrego nas Tuas mãos. Só Ele cura os quebrantados de coração, só Ele cura. Fala: Senhor, eu entrego essas feridas. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Pai, eu oro agora por cada um desses que estão com essa questão, com feridas, com essa situação difícil. Agora estão entregando nas Tuas mãos, Pai. Estão entregando nas Tuas mãos, Jesus. Tu és aquele que veio para curar. Cura esses corações agora. Derrama bálsamo de perdão. Vai experimentando isso. Derrama o bálsamo de amor. Não resista a Ele. Deixa Ele fazer. Ele não expõe você. Ele não pede. Ele protege você. Derrama agora a cura nos corações. Derrama bálsamo, aquele que tira a dor. Ele perdoou todos os pecados. Ele já levou todas as feridas. Ele já levou todas as dores. Entrega a dor. E você vai perceber que a pessoa que você não conseguia perdoar, você vai conseguir perdoar por causa da graça dele. Agora Deus está ministrando a você poder para perdoar pessoas que te feriram. Pessoas que te feriram muito, continuam te ferindo. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar graça agora para perdoar essas pessoas. Eu vou te dar graça para você se relacionar com elas de uma maneira diferente. Você quer isso? Estenda as suas mãos para receber. Faça esse simples ato, só de estender a mão. É bom a gente fazer atos com o nosso corpo, né? Quando a gente consegue movimentar o nosso corpo nos sentidos como pôr a mão, ajoelhar, estender a mão, quer dizer que nós não estamos resistindo. Não estamos resistindo à operação de Deus. Estende e fala: eu recebo agora a graça para perdoar esta pessoa. Diga isso: recebo graça para perdoar. Diga: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, para perdoar. Pois o César que está aí falando, eu recebo graça para perdoar. Receba a graça de Deus sobrenatural. Receba um poder sobrenatural para perdoar. Larga disso, isso não vai te fazer melhor. Guardar esse rancor não vai te... Guardar rancor é tomar veneno, esperar que o outro sofra. Isso não funciona. Senhor, agora derrama de maneira poderosa essa capacidade de perdoar. Eu creio que o Senhor está operando nisso, Espírito Santo. Agora eles podem ver essa pessoa de uma outra maneira como Tu vês, com compaixão. Senhor, dá-nos um coração cheio de compaixão. Tem pessoas que por causa das feridas o coração endureceu. O Senhor quer deixar o seu coração sensível de novo. Receba a sensibilidade novamente. Receba a compaixão no seu coração. Você vai ver aquele que te feriu com compaixão, não com ódio. Você vai ver aquele que te feriu com compaixão, precisando do amor de Deus, até mais que você. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa transformação. Obrigado pela Tua paz, pela Tua presença. Vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado